pele verde, verrugas, voar em vassouras e um caldeirão com patas de sapo. Quando pensamos em bruxas, é essa a imagem que vem à cabeça. Todo mundo sabe que isso é papo furado. Mas a caça às bruxas real não foi conto de fadas, não. Dezenas de milhares de pessoas, a maioria mulheres, foram executadas. Executadas por coisas que não fizeram. Mas e se eu te dissesse que as provas da culpa delas eram mais bizarras que um roteiro de novela das 9? O que fazia vilarejos inteiros acreditarem que a vizinha, que conheciam há 20 anos, de repente tinha fechado um contrato com o diabo? Vamos descobrir quais mitos sobre bruxas eram, na verdade, um ótimo marketing. A ideia era simples: o diabo existe. E ele está recrutando agentes na Terra. Essas agentes, as bruxas, precisam ser encontradas e neutralizadas. Parece a sinopse de uma série de terror. Mas para o pessoal dos séculos XV a XVII, essa era a dura realidade. A igreja e o governo achavam que estavam salvando almas. Eles acreditavam que eram a vigilância sanitária da sociedade, limpando a infecção. O problema é que, quando você tem um martelo, tudo em volta parece um prego. E eles tinham um martelo gigante de paranoia legalizada. A caça às bruxas virou a ferramenta perfeita para resolver problemas do dia a dia. A colheita foi ruim? Culpa da vizinha. O leite da vaca azedou? A vizinha. Tem uma treta pessoal? É só chamar de bruxo. Foi basicamente o primeiro cancelamento em massa da história. Só que em vez de Twitter, eles tinham forcados e fogueiras. O resultado mais irônico? Tentando acabar com o mal, a sociedade criou o ambiente perfeito para ele. O medo e as denúncias destruíram comunidades. Em algumas regiões, como no Bispado de Trier, na Alemanha, as caçadas foram tão ferozes que a proporção de mulheres nos vilarejos despencou. Foi uma verdadeira catástrofe social. Conheçam Matthew Hopkins, o autoproclamado general caçador de bruxas da Inglaterra. Pense num cara que decidiu que tinha um talento especial: ver o mal. Sua obsessão não era só pegar bruxas. Ele queria transformar isso num negócio sistemático e lucrativo. Ele era basicamente um coach do século XVII. Seu produto era o medo, e os investidores eram os conselhos municipais morrendo de medo. Seu erro crucial, se é que podemos chamar seu modelo de negócios assim, era o cinismo. Hopkins não acreditava em demonologia complicada. Seus métodos eram simples e brutais. Ele não usava torturas complexas, que eram ilegais na Inglaterra. Ele usava privação de sono. Ele forçava as suspeitas a andar por um quarto por dias e noites a fio. O cérebro exausto começava a te alucinar e a confessar qualquer coisa. O que melhor mostra seu caráter é o teste da água. A acusada era amarrada e jogada no rio. A lógica era sensacional. Se ela afundasse, era inocente. Se ela boiasse, a água a rejeitou. E ela era, obviamente, uma bruxa. Ou seja, sua escolha era morrer inocente ou morrer culpada. Hopkins transformou a justiça num mecanismo que garantia que ele sempre vencesse. Hopkins era terrível, mas ele não estava agindo sozinho. Ele e milhares de outros caçadores tinham seu plano de negócios. Houve um detalhe que transformou a paranoia local numa pandemia global. Não foi uma lei. Foi um livro, O Maleus Maleficarum, ou O Martelo das Bruxas, publicado em 1487. Até aquele momento, não havia um manual único sobre bruxas. Havia superstições locais, mas era tudo meio bagunçado. O martelo virou a verdadeira Bíblia para os caçadores. Foi basicamente o primeiro manual faça você mesmo de como encontrar, interrogar
e destruir bruxas. Ele detalhava por que as mulheres eram mais propensas à bruxaria. Spoiler, porque são mulheres. O livro deu um verniz de legalidade às práticas mais sádicas sob o disfarce de uma causa santa. Para a pessoa comum, o surgimento desse livro significava que qualquer fofoca podia virar uma sentença de morte. Antes, o padre local podia ignorar o boato. Agora, ele tinha um guia passo a passo. O martelo iniciou um processo onde a própria acusação era a prova. Transformou brigas de vizinhos em assuntos de segurança nacional. Então, como funcionava esse processo legal na prática? Imagine que você está tentando provar que sua torradeira trabalha para demônios. O principal problema que o tribunal resolvia não era encontrar a verdade. O problema era como conseguir uma confissão oficial. Sem confissão, executar era mais difícil. Então, o processo todo foi montado para uma coisa: arrancá-la a qualquer custo. Começava com uma denúncia. Sua vizinha diz que você colocou mal olhado nela. Você é presa. Em seguida, o interrogatório. Primeiro na boa. Eles te convencem a confessar. Você nega. Aí, o processo passa para tortura. E aqui fica o mais genial. Qualquer reação à tortura era prova de culpa. Se você gritava, era o diabo gritando dentro de você. Se ficava em silêncio, o diabo te dava força. Se você desmaiava, o diabo estava te ajudando a fugir. Checkmate. Uma analogia moderna é como tentar cancelar um plano de celular. Você clica em cancelar e ele te joga para uma página que pede uma senha. Você redefine a senha e eles dizem que para cancelar, você precisa primeiro confirmar sua assinatura. No final, você simplesmente desiste. Só que no século XVII, desistir significava se incriminar e a mais 5 vizinhos. E as pessoas comuns? Antes dessa histeria toda, a vida no vilarejo era dura, mas compreensível. Todo mundo se conhecia. Todos dependiam um do outro. Havia brigas, havia mágoas, mas existia um tecido social. Você sabia que se seu celeiro pegasse fogo, os vizinhos ajudariam a reconstruir. E então, a caça às bruxas invade esse mundo. O principal dilema que o povão enfrentava era horrível: ficar quieto ou falar. Se você ficasse quieto, podia ser acusado de cumplicidade. Se você defendesse sua vizinha acusada, você era o próximo da lista. Mas se você denunciasse primeiro, você não só se protegia, como talvez até ganhasse uma parte dos bens da executada. As pessoas tentaram se adaptar. Algumas agiam da forma mais discreta possível, tentando não se destacar. Outras viraram testemunhas profissionais. Mas a vida depois era radicalmente diferente. A confiança que mantinha a comunidade unida evaporou. Em vez de ajudar o vizinho, as pessoas viam nele um carrasco em potencial. A principal vítima dessa histeria toda não foram demônios míticos. Foram pessoas reais, a maioria mulheres. As estimativas variam de 40 mil a 100 mil pessoas executadas. Mas o lado sombrio desse progresso era mais profundo. A vítima foi o bom senso. Áreas inteiras da medicina popular foram destruídas. Qualquer mulher que soubesse mais sobre ervas do que o padre, automaticamente virava suspeita. Qual recurso foi desperdiçado? Absolutamente todos. O tempo dos juízes, o dinheiro do Estado para carrascos, vidas humanas. Mas o pior de tudo, o capital social foi jogado no lixo. Imagine quanta inovação, arte e simples felicidade humana foram queimadas na fogueira.
Tudo por medo de algo que não existe. É como se hoje a gente gastasse metade do PIB mundial para construir um muro gigante contra dragões. Então, quais mitos sobre bruxas eram mitos? Praticamente todos. O mito de que elas voam em vassouras. O mito de que fazem pacto com o diabo. E o maior mito de todos, que elas sequer existiram da forma como a Inquisição as pintava. A caça às bruxas não foi uma batalha do bem contra o mal. Foi uma mistura trágica de tensão social, misoginia e paranoia legalizada. E aí, o que você acha? Será que rola uma caça às bruxas dessas hoje, só que digital? E quem se torna a bruxa dos nossos tempos? Deixe a sua opinião nos comentários. E claro, se você curte desvendar a história, se inscreve no canal e dá aquele like. E da próxima vez, vamos falar sobre um cara que deu o golpe mais ousado da história. Ele não enganou só alguns ricaços. Ele vendeu algo que nunca foi dele. E fez isso 2 vezes. Você não vai acreditar no que é.